Amados irmãos, paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o Cooperador Douglas. Em nome de Jesus, vamos dar início a mais uma meditação. Vamos comentar sobre propósito. Qual o seu propósito? Você já alcançou o seu propósito? Ou está para alcançar? E outra, o seu propósito envolve Deus? Então, meus irmãos, antes de nós entrarmos nesse tema, comente, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para ser comparticipante dessa obra. Comenta aí qual é o seu propósito, se você já conseguiu alcançar, ou o seu propósito está para ser alcançado, ou se teve pessoas que barrou o seu propósito. Comenta aí para nós estarmos avaliando e também em nome do Senhor Jesus, está orando também através dos seus propósitos. Amém? Então, meus irmãos, eu quero comentar de um propósito muito interessante. Jacó. Ele tinha um propósito para ele carnal, mas ele também tinha um propósito espiritual sobre a vida dele. Então, é aí que começa a história, é aí que começa esse propósito, uns dos propósitos muito importantes sobre Jacó. Eu quero ler aqui para os irmãos Gênesis 29, do versículo 21 adiante. Aqui diz: Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: Dar-me-ei a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou-se Labão todos os varões daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou a Léia sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva, e Léia sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Então tenho servido por Raquel, porque pois me enganaste. E disse a Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que o menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço, que ainda há outro 7 anos comigo. Olha que interessante, Labão identificava que na onde Jacó tocava, prosperava. Então ali começou a malícia, um propósito de Labão. Primeiro eu vou prendê-lo. Ele vai trabalhar comigo, ele vai estar comigo, minha terra vai prosperar. Então olha com o propósito das pessoas, ela interfere o seu propósito. Você tem um propósito, mas só que sempre tem outra pessoa querendo o mesmo propósito ou querendo usar o seu propósito. Então ela vai colocar obstáculo, ela vai colocar coisas para barrar o seu propósito. Então vamos identificar o propósito carnal da nossa própria concupiscência, mas também tem um propósito de Deus para conosco, que vamos entender conforme a nossa mensagem em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o propósito de Jacó era simplesmente ter a sua esposa Raquel como mulher. Mas no trajetório, no caminho, depois dos 7 anos, entrou outro propósito na vida dele, Léia, ou Lia. Olha que interessante, a Bíblia diz que ela queria também um amor. Então olha que interessante, meus irmãos, identificamos claramente que o propósito de outras pessoas acaba interferindo o seu propósito. Você pode perguntar hoje no seu coração: nossa, eu queria tanto aquela vaga de emprego, ficou para outra pessoa. Nossa, eu estava preparada para casar com aquele pessoal ou com aquela pessoa que já estava preparada para mim. Deus já tinha falado que era para mim esse propósito. Então você identifica que sempre quando você tem um propósito pessoal, carnal, outras pessoas podem barrar o seu propósito. Vamos lá identificar depois o espiritual, hein? Então ele começou a trabalhar mais 7 anos para colocar a mão, possuir o seu propósito. Mas quando ele começou a trabalhar e concluiu, ele colocou a mão, ele teve outro problema. O propósito de trazer paz sobre a tua casa. Porque Léia queria também ele como marido e queria que ela amasse. Então começou aquela guerra. Ela começou a dar filhos. Ela deu filhos. Agora meu marido vai me amar. Este era o propósito de Léia. Ela deu outro filho, agora ele vai me amar. Deu outro filho, agora ele vai me amar. Ela deu outro filho, agora ela vai me amar. Mas só que ela esqueceu que Jacó também tinha um propósito. E o propósito dele era amar e estar com a sua amada Raquel. E Raquel, ela tinha um outro propósito, porque ela já sabia que o amor dela já tinha possuído, mas ela não conseguia gerar filhos. Então começa uma jornada, um propósito de oração. Então se nós pararmos para analisar ambos propósitos, uma pede para Deus de Israel e a outra também pede para Deus de Israel, que ela pede para o mesmo Deus. Aí entra a dificuldade, né, meus irmãos? Muitas das vezes vemos nós, cristãos, brigando um para com o outro, orando para o Deus de Israel, para que nós sejamos atendidos e outro não.
Então entra uma dificuldade muito grande no nosso propósito. E sempre, nunca esqueça, o seu propósito é propósito de outro. O seu propósito, o outro também pode tomar. O seu propósito também pode ser barrado. Pessoas podem intrometer no seu propósito. Então ele não é somente o seu propósito, ele é propósito de outros. E nós temos que orar sempre a Deus para que nós possamos alcançar o nosso propósito e ter uma vida de paz, de amor, de carinho, longanimidade para com todos. Então não basta somente colocar a mão. Nós temos que aprender agora a lidar com esse propósito. Então Jacó ele começou a lidar com o seu propósito. Então ele começou a ver aquela guerra, aquela disputa, e ele não sabia como lidar, mas ele fazia o seu papel. Mas só que elas queriam mais, queria isso. E Labão só queria que ele trabalhasse. O propósito de Labão era simples: trabalha para mim, para alcançar um grande poder aquisitivo. Ele queria saber do dinheiro, ele não estava preocupado com o propósito de filha ou de neto ou o que seja. Ele queria o propósito dele, o seu benefício próprio. Mas irmãos, eu quero apresentar aqui para vocês, para que essa história não fique extensa, mas medite nela. Ela está em Gênesis 29. Ela traz uma narração muito maravilhosa que abre o nosso entendimento sobre o propósito, um dos propósitos sobre a face da terra. O propósito de Deus sobre aquelas duas mulheres. Você já parou para pensar quantos filhos deu? Tanto uma, tanto a outra? Mediante uma deu mais, outra deu menos? Mas se parar para pensar, meus irmãos, o que esses filhos, que já tinham um propósito sobre Jacó, que a descendência dele seria inumerável, porque já foi profetizado para Abraão, e Isaac passou a bênção, e ela foi para Jacó. E ali ele carregou esse propósito sobre ele. Mas aquelas mulheres não entendiam que o propósito era grandiosíssimo sobre a vida deles. Apocalipse 7, versículo 4 adiante. E eu vi o número dos assinalados, que eram 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. De toda a tribo de filhos de Israel. Jacó, depois que lutou com o anjo, ele foi constituído Israel. Por isso que é um povo chamado de Israel. Uma nação ali constituída. Da tribo de Judá havia 12.000. Da tribo de Rubens, 12.000. Da tribo de Gaden, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Jebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Olha que interessante, meus irmãos. O propósito daquelas mulheres era carnal, que o meu marido me ame, e a outra tinha um propósito de ter um filho, e ela teve aqueles 2 filhos, que seria por último José, que nos deixa um testemunho muito grande também, e Benjamim. Olha que interessante, ela queria desfazer os seus próprios pensamentos, sua própria concupiscência, mas Deus queria muito mais, porque o propósito que estava sobre Jacó era muito grande. É a mesma coisa que eu te pergunto hoje, meus irmãos. Elas nem imaginam que nós estamos testificando e comentando da descendência daquelas mulheres. Sempre, nunca esqueça, sempre lembre, o seu propósito é propósito de outro, mas o propósito de Deus na sua vida é muito maior. Porque o propósito de Deus foi amando o seu Filho, me enviando ele sobre a face da terra, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse propósito já foi cumprido. Aquele que é revestido com o sangue de Cristo Jesus, lavando as suas vestes, recebendo o nome de Cristo Jesus na sua vida, são perdoados os seus pecados. A Bíblia diz em Mateus 21, Mateus 1, 21, dará luz a um filho, porás o nome dele de Jesus Cristo, pois este salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante, o propósito de Deus na nossa vida continua, meu irmão. Se você aceitar Cristo Jesus, começará um propósito na sua vida espiritual. Você possa alcançar em nome de Jesus um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar sem diferença, um lugar que não haverá mais morte. Esta é a fé que foi dada aos santos. E hoje nós testificamos de vários propósitos, mas o propósito espiritual nós deixamos de lado. Eu, quando era menino, eu acreditava em uma coisa. Falava, pai, eu quando eu tiver meus 28 anos, eu vou ter a minha casa, o meu carro, a minha família. Mas só que eu não comentava neste propósito envolvendo Deus. Então essa era a minha concupiscência. Mas graças a Deus, Deus abriu o meu entendimento que no meu propósito eu também tenho que alcançar a vida eterna através de Cristo Jesus, andar com o renovo de vida. Não esqueça jamais
deste propósito, que Cristo já venceu esse propósito. Nós só temos que andar com Cristo Jesus, nós temos que estar com Cristo Jesus neste propósito, para que possamos ter paz, para que possamos ter amor um para com o outro, ser a luz sobre a face da terra, meus irmãos, em nome de Jesus. Não esqueça desse propósito. E olha que interessante, se aquelas duas mulheres entendessem que até os nomes da tribo, da descendência dela, estará no nome da cidade santa que desce do céu. Apocalipse 21, do versículo 10 adiante, ó. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me grande cidade santa, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à pedra preciosíssima, com as pedras de jaspe como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, com 12 pontas, e nas pontas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Olha que interessante, meus irmãos, aquelas mulheres não entendiam o propósito que Deus tinha sobre elas, mas só que hoje nós podemos testificar e entender que o propósito de Deus sobre a vida daquelas mulheres era grande. Assim é sobre eu, sobre você, sobre nós, meus irmãos. O propósito de Deus que tem na nossa vida é grande, ser luz para o mundo, amar ao próximo, pregar o Evangelho, testificar a vinda de Cristo Jesus, abrir o coração daqueles que estão trancados através da palavra, não pelo nosso merecimento, mas sim pelo a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante, no livro de Marcos 16, do versículo 15 adiante, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, você foi chamado para um propósito. Receba ele em nome de Jesus. Creia de todo o teu coração uma ordem que foi dada por Cristo aos nossos afazeres, para que possamos testificar a pedra angular, que por nós não foi rejeitada, mas sim muitos rejeitam. Mas nós temos que abrir o entendimento daqueles para que possa receber essa mensagem em nome de Jesus. Meus irmãos, comenta aí qual é o seu propósito que foi barrado por outra pessoa, mas o propósito de Deus que tem sobre a sua vida, só uma pessoa pode barrar, você mesmo. Porque quem nos separará do amor de Cristo? A fome? A nudez? A inveja? Nada nos afastará do amor de Deus, a não ser a nossa própria corruptência, o nosso querer, meus irmãos. Então, meu irmão, receba essa mensagem em nome de Jesus, que você possa compartilhar, comentar, se inscreva, ative o sininho, para que essa obra seja levada adiante em nome de Jesus. Seja um cooperador ativo. Participe, meu irmão, em nome de Jesus. A paz seja com todos.